Mas se tem uma coisa que sempre me irritou foi som ruim. Não tô falando de estilo musical, não tô falando sobre a nova banda ou o som de hoje, a música de hoje é pior do que as outras. Não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre som ruim. E eu acho que isso tem alguma coisa relacionada com o meu TDAH. Vai entender. Funciona mais ou menos assim. Desde sempre, som, principalmente música, era uma coisa que eu tinha uma certa aversão. Meu pai escutava música muito alto e eu sempre detestava aquilo, até o momento que eu passei a gostar de música. Quando eu passei a gostar de música, ficou um negócio meio doido na minha cabeça, porque não é só a música entrando no meu ouvido, mas seria como ela tivesse várias camadas. Sabe como uma cebola, que você vai tirando uma camada atrás da outra? Isso é música pra mim. Eu escuto a música, o meu cérebro parece que para quando a música é interessante, eu começo a escutar todas as camadas da música, então eu faço às vezes uma pergunta, poxa, tu ouviu essa sessão de sopro que teve nessa música? A pessoa do meu lado fala, quê? Isso funciona muito bem para música boa, por exemplo, ou para um som bom. Acho que a gente vai ter que entender alguns conceitos de acústica aqui para entender mais ou menos para onde eu quero levar esse vídeo. Não quero bancar o professor chato, mas vamos ter que ir para a mesa agora estudar. Se eu tenho uma caixa de som aqui lançando suas ondas sonoras e tem uma pessoa aqui dançando, e eu tenho outra pessoa aqui dançando, e essa pessoa aqui ficou meio estranha, hein? Mas eu tenho uma pessoa aqui que tá meio emburrada. Essa pessoa pode não estar gostando desse som que sai daqui. Barulho é uma interpretação mesmo na cabeça da pessoa. Essa pessoa acha que esse som é legal, então esse aqui acha que isso é música. Essa pessoa também acha que isso é música, tem a parte rítmica que ela gosta. Mas para essa pessoa aqui, essa música, esse som, esse ruído que está saindo da caixa, que para esses aqui é música, para esse aqui que não gostou, é barulho. Aí entra outro detalhe disso. A forma que a gente escuta esse som vai variar de pessoa para pessoa. Lembra aquilo que eu falei? Essa pessoa interpreta isso aqui de um jeito, essa pessoa interpreta de outro e essa pessoa interpreta de outro. Além da forma que ele interpreta, o ouvidinho de cada pessoa dessa aqui, deixa eu botar uma orelha de abano aqui, que cada pessoa dessa tem um conjunto aqui auditivo que vai interpretar e vai entender e vai até mesmo decodificar cada camada desse som. Então digamos que essa pessoa consegue pegar médios, agudos e graves, legal, esse aqui só consegue pegar graves e esse aqui consegue pegar só, na verdade, mais do que isso, sabe? Então tudo isso aqui também faz parte da acústica, como essas pessoas conseguem interpretar esse som aqui no ouvido deles, né, no canal auditivo deles, no aparelho auditivo deles. E aí que entra o problema que eu estou passando. Eu tenho realmente um negócio muito louco com fones, headphones, caixas de som, porque se não tiver uma qualidade boa nessa saída, pra mim já não fica legal. Sabe quando você pega um som, pega um fone de ouvido, esse fone de ouvido é uma merda? É isso. É isso que é meu problema. Pra mim, a maioria dos fones de ouvido são uma merda. Quem sabe, ou seja, esse carinha bem aqui. Então, os fones de ouvidos mais baratos que você vai achar, geralmente são bem ruins, sabe? Aquela coisa meio troncha, aquela coisa meio abafada. O meu fone favorito por muito tempo foi essa belezura aqui da JBL. E olha, ele me salvou por várias vezes. Muito bom mesmo. O problema é que ele começou a pegar umas quedas e começou a ter uns barulhos, uns ruídos aqui também. Já não estava mais legal. O último fone de ouvido que eu tenho usado, eu comprei por acidente em um shopping aqui em Belém. Ele é até bom, a marca dele é GT, eu já não sei mais o modelo dele. Ele funcionou até bem, mas ele começou a quebrar. E quando ele começou a quebrar, eu comecei a fazer uns remendos, sabe, aqui nele. Deixa eu botar o foco aqui. Eu comecei a botar uns remendos aqui nele com Super Bonder e algodão e foi funcionando. Só que ele quebrou mais e mais e mais e mais até que ele começou a ficar torto, sabe? E assim, ele começou a deixar de funcionar do jeito que ele funcionava antes. Então eu estou editando os vídeos, ou então eu estou tentando jogar e ele tá folgado já. E fora que o cancelamento de ruído, que é importantíssimo para mim, já deixou de funcionar também. Cancelamento de ruído para mim foi uma das melhores invenções que fizeram na Terra para você acabar com tanto hiperestímulo de ruídos totais que você tem no redor nosso. Então, assim, eu acho que chegou a hora de aposentar ele.
Mas não é só aposentar, é procurar, pesquisar, saber qual fone de ouvido ou qual headphone eu consigo adaptar dentro do meu orçamento, que já não é dos melhores. Tá complicado, viu? Tá caro. Não vou dizer recebido pago, porque eu acho ridículo isso. Se você pagou, não é lógico que você vai receber aquilo ali. E vamos lá. Então, a princípio, é esse daqui. Ele é USB, eu não comprei ele com a entrada P2, porque eu acho que a entrada P2 atrapalha muito, eu acho que a entrada USB valoriza mais a qualidade do som. Bem, a caixinha vem bem legal, né? Tá, já tem uma fita aqui, eu não tenho paciência para essas fitas. Será que eu tenho alguma coisa aqui que possa cortar? Pera aí, vou já achar. Então vamos lá, microfone retrátil. Uma das coisas que me chamou a atenção nele, primeiro, que o microfone é retrátil, e segundo, que eu tenho essas peças de rotação e de ajuste do headphone metálicos. E isso importa muito para mim, porque geralmente são essas partes que quebram comigo. Eu não sei porquê, ou eu também não sei se é uma descendência cearense que eu tenho e minha cabeça tá pro lado... Digamos que eu vou na prateleira do plus size de cabeça procurar bonés. E outra é uma placa que ele tem já embutida para fazer alguns ajustes de saída de som. Seria com uma placa de som externa. Isso ajuda demais. Então vamos lá começar com nossa abertura aqui. Né? Pegar uma faca ali na cozinha, porque é assim que se faz. Beleza. Geralmente eles falam que esses fones não vêm com muita coisa, tá? Eles são bem intuitivos, tá? Qual é o iPhone, sabe? Você abre a caixa, só vem ele e mais alguma coisa. E me enganaram, na verdade. A caixa veio com algumas coisas legais aqui. Ok, manual que a gente não lê. Isso é um adesivo? Pô, legal. Que é isso, gente? Uma caixa no meio de tudo aqui. O cabo veio aqui? Putz, tá aí, gostei, viu? Gostei mesmo, é uma forma de manter pelo menos o cuidado com esses engates aqui que sempre arrebentam também, né? Ele tem um tamanho bem plus size, na minha opinião, o que já me agrada bastante, e a entrada é USB. Poderia ser USB-C, mas ok. Vamos lá, esse plástico aqui, maravilhoso, mas que vai sair agora. De fato, os ajustes dele são metálicos, isso é importantíssimo para mim, assim como esse encaixe daqui também de rotação. Olha, até então bem promissor, tá? Microfone retrátil mesmo. Eu não tô muito antenado como é que funcionava, como é que tá essas coisas gamers de hoje em dia não, tá? Meu computador, por exemplo, que eu falei pra vocês, não é um computador gamer. É um notebook que eu tenho de uso mesmo e ele funciona maravilhosamente bem. As conchas, assim, primeiro dessa aparência aqui, eu não tô curtindo muito porque as conchas do meu outro fone parecem ser um pouquinho melhores, mas ok. A espuma tá aqui, pô, flexibilidade legal. Legal. E aí, é isso. Vamos botar na máquina, né? Bora ver como é que funciona isso. Seguinte, você já percebeu que deu uma caída grande aqui na qualidade. É que eu estou fazendo com a câmera do computador e eu não uso webcam aqui, eu uso a própria câmera do notebook mesmo para fazer tudo. Então estou captando som externo, estou captando tudo ao mesmo tempo. Vamos ver como é que fica agora com o som do headphone novo. Agora o som usando o headphone aqui e eu vou falar para vocês. Porra, deu um up legal, viu? Eu acho que dá uma isolada boa de ruído. O que eu falei da concha não se aplica. Na verdade, é até melhor uma coisa. A perna do óculos, para quem usa óculos sabe como é que é. Quando o fone dá aquela apertada aqui, fica apertando atrás fica apertando tanto em cima como atrás do óculos aqui também, né? Atrás da orelha. É uma merda isso. Mas foi muito bom. A única instrução que ele dá aqui, na verdade, é sobre como ligar os LEDs, que para mim não faz diferença. Não são uma árvore de Natal. E a questão de controle de equalização, que aí sim é legal. Se eu apertar uma vez Surround 7.1, a equalização com mais graves, ótimo, mais agudos, ok, o estéreo 2.0. Interessante. E o resto é alguma coisa em russo aqui que eu não vou entender de forma alguma. Mas olha, eu realmente, vocês estão sentindo diferença porque eu tô gravando aqui, mas eu tô ouvindo no retorno aqui também, eu tô achando a voz muito mais cristalina. E eu tenho um ventilador do meu lado. Então essa é outra coisa que me atrapalhava muito quando eu jogo com os meus amigos, né? Que inclusive vai ter série sobre isso.
que o som do ventilador atrapalhava pra caramba, e ele tá conseguindo dar uma isolada boa. Então, até então, vou te falar que, porra, me surpreendeu. E isso aqui vai ser o equipamento agora que eu vou usar também pra fazer tanto live de jogo que eu quero fazer também, como os vídeos de gameplay aqui também. Porra, só felicidade, mais uma aquisição boa aqui pro nosso canal. Voltamos aqui pro nosso JBL, na verdade, tô muito satisfeito, que maravilha. O headphone realmente me agradou bastante. A concha dele que eu achava que que ia apertar, mas não apertou. É isso aqui que fica apertando, sabe? Essa perninha do óculos aqui. Tem uns headphones que eu já peguei de sons maravilhosos, AKGs que eram ótimos, mas eles apertavam e acabavam que incomodavam tanto aqui em cima como aqui atrás. E com longo tempo de uso, putz, era impraticável utilizar isso. Então eu fico assim, muito satisfeito que está funcionando. Esse equipamento que a gente vai utilizar então, agora para fazer também as lives, as gameplays também, eu acho que vai dar super certo também pra gente. E, pô, só alegria. Pior coisa é quando a gente faz aquisição de alguma coisa que é uma merda. E no caso, deu certo, deu super bom. Bom, acho que é um ponto positivo pra gente. E agora ele vai ficar aqui junto com os outros também, né? Então quando eu quiser fazer uma variação, que eu tava falando, esse JBL aqui, ele incomoda um pouco, mas o grave dele é muito mais equilibrado. Então para escutar, por exemplo, Queen, sabe? Another One Bites the Dust, Dragon Attack, essas músicas assim, ele é muito bom. O do meio ele é prático, ele tem um range mais mediano, mas ele é muito prático, consigo conectar aqui para funcionar também no Bluetooth, muito legal. Agora esse aqui eu tô ansioso para ver uns jogos realmente com ele. Vou fazer uns testes aqui já com o pessoal, eu acho que vai ser bem legal. Eu não ia fazer vídeo essa semana, eu acho que, se você tá vendo esse vídeo, deve estar saindo na quarta-feira, né? Eu gravei ele já na segunda-feira, porque eu tenho uma prova agora no processo seletivo de doutorado. Então, pessoal, torçam para mim, por favor, aí na sexta-feira. Qualquer apoio, qualquer bom pensamento aí já ajuda bastante aqui também. Que é realmente uma coisa que eu tô almejando seguir, essa vida, voltar para essa vida acadêmica, né? Eu acho que é uma vida que eu não deveria ter saído, mas é uma vida que eu sempre fiquei flertando com isso. E então, poxa, essa semana então a gente vai ter menos vídeos, mas saiba que não parei no planejamento, não parei também na gravação. Para finalizar, hoje é dia, deixa eu ver aqui de hoje é dia 24/11. Eu acordei de manhã e eu fiquei assim surpreso, eu fiquei assim muito feliz mesmo, porque eu tinha um planejamento, vou ser bem claro com vocês aqui, de gravar mais ou menos uns 30, 40 vídeos até dezembro. A gente conseguiu fazer mais com os shorts também, e principalmente chegar no máximo até 1.000 inscritos, quem sabe, né, era o melhor cenário possível até dezembro. E nós chegamos a 2.000 inscritos no dia 24/11. Isso é impressionante pra mim. Isso é impressionante que tem 2.000 pessoas consumindo esse conteúdo aqui, olhando, gastando tempo de vocês aqui para estar na frente da tela, no celular, na televisão, onde seja, para dar um apoio para esse TDAH aqui que vos fala. Isso é impressionante. Não é palmas pro canal, é palmas realmente a vocês que estão aqui comigo, que estão acreditando nesse projeto também. Porque esse projeto aqui é um projeto que eu quero levar adiante. É um projeto que eu quero realmente, quem sabe, um dia conseguir viver disso aqui. E eu fico muito feliz. Eu comecei a acompanhar outros canais também, de pessoas que também estão crescendo e dando apoio também para essa comunidade que está surgindo de bons, assim, quer queira que não, criadores de conteúdo aqui do YouTube, sem ser dos grandes, né, mas estão começando agora. E é impressionante a qualidade de material que a gente tem hoje em dia. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, assim, uma gratidão enorme que eu tenho aqui por vocês, aqui estarem aqui comigo. Muito obrigado mesmo. E eu tô pensando em fazer uma live até, a gente podia fazer uma live, né? Combinar fazer uma live direitinho e, poxa, conversar, sabe? Conversar, fazer perguntas, que seja aqui. Acho que a melhor parte é conhecer vocês também. Vocês me conhecem aqui do material que eu coloco, eu quero conhecer vocês também, saber qual é o gosto de vocês aqui desse canal, certo? Então, de coração, calor. Uma hora eu vou melhorar isso aqui, eu vou lembrar desse negócio de calor com... Ai! E um tripé melhor. Ainda vou lembrar dessa história do calor aqui do lado mais cômico, mas por enquanto tá calor pra caramba. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por todo o apoio que vocês dão aqui pra esse canal. E até a próxima.